A paz do Senhor, amados irmãos. Prazer em estar mais uma vez convosco para ouvirmos a palavra do Senhor. A Igreja Cristo a Rocha, situada no 414 Rock Street. Tenho o prazer de mais uma vez vos saudar na paz do Senhor e dizer-vos que Deus é bom e sabe muito bem o que tu necessitas. Dobramos nossas cabeças, vamos fazer uma pequena oração. Pai eterno, nosso Deus, é uma alegria estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para cantar louvores ao Teu nome, para ouvir a Tua palavra e para obedecer à mesma. Dirige, Senhor, esta mensagem da Tua palavra. Usa o Teu servo para a honra e glória do Teu nome e para a bênção de tantos quantos estarão ouvindo. Nós oramos a Ti, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos, por favor, dizem amém. Vamos falar aí sobre a ovelha perdida. A ovelha perdida. Para tanto, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho Lucas, capítulo 15, versos 4. Lucas, capítulo 15, eu vou começar no verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual a mulher que, tendo uma dracma, a moeda, não acende a candeia e varre a casa e a busca com toda a diligência até achá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus, irmãos. Nós vemos desde o princípio ao fim a fazer, a produzir, a realizar coisas por causa do pecador. O pecador está exatamente ao contrário de Deus. Como se diz, 180 graus. Vem para um lado, o outro exatamente para o outro lado. E desde tudo que faz, desde o princípio, desde Adão, a ir ao encontro do pecador. Eu li essas duas parábolas da dracma também para vos dizer de que isto fazem parte de 3 parábolas. Deixe-me dizer isso para depois, quando eu começar a explicar, fica mais fácil. São 3 as parábolas que estão juntas. Então, uma parábola está ligada com a outra e a outra está ligada com a primeira. As 3 parábolas não são uma por si. Naquele tempo, melhor dito, quando a Bíblia foi escrita sem versículos e sem capítulos. Era só uma leitura. Essas 3 parábolas, das quais eu li 2, fazem parte de um só assunto. Então agora, quando ele vai explicando a parábola da ovelha perdida, os irmãos já sabem disso que eu acabei de dizer. Muito bem.
O Senhor Jesus veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Daqui nasce uma pergunta: o que foi que se perdeu? Muito bem, parte da resposta está aqui. O povo judeu, tanto politicamente como espiritualmente, estava esperando o tempo da sua restauração. E ainda está. Mas Deus nunca os abandonou. Só que Deus não se revelava por meio de profecia, até que veio o Messias, que vem a ser o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos então ver o que Jesus falou acerca da ovelha perdida. O verso 5, eu vou ler outra vez, diz assim: e o tal pastor foi à procura da ovelha e, achando-a, pôs a ovelha sobre os seus ombros, cheio de júbilo, com alegria. Os irmãos imaginam um homem com uma ovelha às costas? Quando era rapazinho, eu já lia isso, ficava numa confusão séria. Por quê? Que o pastor deixou 99 ovelhas no deserto, foi à procura de uma, talvez fosse a mais atrevida de todas, desviou-se do rebanho, foi para um certo lugar, ele conseguiu achar, ele pôs-lhe ao colo, vai embora para casa. E eu sempre ficava com isso, um ponto de admiração maior do que eu. Uma pergunta maior do que eu. E as outras 99 ficaram no deserto. Não falam mais nisso. Vamos falar à volta disso para resolver esse assunto. O assunto já está resolvido, mas vamos pôr isso em forma de ser bem compreendido. É parte de um grande contexto, esse verso que nós acabamos de ler. O que quer dizer que faz parte de um contexto? Faz parte de uma história longa, a qual, como eu já disse, tem três envolvidas aqui. São 3 parábolas envolvidas numa, mas a gente vai chegar lá. Faz parte de um grande contexto no qual Jesus está ensinando através de parábolas para nos mostrar realidades espirituais. Uma parábola não é exatamente o que se diz. Por exemplo, certa ocasião, o Senhor Jesus estava em boa disposição e disse: eu sou a videira verdadeira e vocês, os discípulos, são as varas. Ora, se havia coisas conhecidas naquele tempo, e plantas conhecidas naquele tempo, era a videira e figueira, os discípulos sabiam bem o que estavam ouvindo. Agora eu faço uma pergunta a quem me está escutando. Jesus é uma videira? Alguém pode dizer assim: bom, está escrito na palavra de Deus que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos e as varas. Mas Jesus não é uma videira e nem é só uma vara de vinha de videira. E a isso se chama uma parábola. Vamos continuar. Na Bíblia, agora é um assunto sério. Agora trata-se de um assunto sério. Na Bíblia, o deserto é muitas vezes usado como um símbolo. O deserto é usado como um símbolo de teste, solidão, e é também um lugar de buscar alguma coisa e reflexão. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz assim: Deus, falando através do profeta, lembram-se de como o Senhor, o teu Deus, vos conduziu por todo o caminho no deserto. Diga deserto comigo. Deserto, obrigado.
durante 40 anos, está-se referindo ao povo de Israel, para vos humilhar e pôr-vos à prova. Estão percebendo para que é o deserto? Para vos humilhar e pôr-vos à prova, a fim de conhecer vossas intenções, se iriam obedecer-me, isto é, obedecer a Deus, aos meus mandamentos, ou não. O Senhor fez o povo passar pelo deserto para aprender, Deus sabe tudo, para aprender o que é que o povo e como é que o povo ia tratar com Deus. Guarda essa palavra, pelo menos até o fim da mensagem. Guarda essa palavra de deserto. Deserto é lugar de experiências espirituais. Quem é que está aqui que já não esteve num deserto? Espiritualmente falando. Quantos estão me ouvindo que estão agora em deserto? Calma, Deus está contigo. Continua ouvindo. Deserto é também lugar de renovação e preparação espiritual para um maior propósito. Ouça o que está em Isaías 43, 19. Deus outra vez falando. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Essa coisa não está surgindo, aparecendo. Vocês não a reconhecem? Pergunta que Deus está fazendo ao seu povo através do profeta. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos em lugares solitários. O Senhor vai abrir um caminho no teu deserto. O Senhor já tem uma saída para tu sair desse deserto. Mas enquanto tu estás lá, Deus está trabalhando contigo. A teu favor. Quando Deus trabalha comigo ou com alguém, é sempre a nosso favor. Em Mateus 4, verso 1 e 2, nós lemos: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus esteve no deserto para um propósito maior, como eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer que deserto é também lugar de renovação e preparação. Enquanto estiver passando pelo deserto, enquanto o irmão ou o primo, seja quem for, está passando pelo deserto, saiba que Deus está contigo. Dá lugar ao tempo, porque Deus é assim. O que é que Jesus foi fazer para o deserto? Deixa-me contar a história. É o seguinte, Jesus acaba de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Logo mais, depois que desceu o Espírito Santo em forma de pomba, Jesus vai ao deserto, está escrito em Mateus 4 e 2, vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. É necessário nós sermos tentados pelo diabo, que é para manifestar a graça, a glória e o poder do Deus Todo-Poderoso. Não fiques triste se estás no deserto. Eu sei o que é estar no deserto. É por isso que eu tenho uma certa... Eu sinto-me à vontade falando nisso. Eu sei o que é isto. Eu tenho estado em desertos. Talvez o meu deserto não seja igual ao deserto dos outros. Não há dois desertos iguais. Desertos de areia e desertos da vida, espiritualmente falando. Não há dois iguais, cada um tem a sua forma e seu efetivo. Mas vamos continuar. Jesus foi ao deserto, gostava de saber a distância, mas eu não sei. Foi ao deserto para ser tentado por diabo. Foi exatamente para Jesus dizer a ele
que ele não estava descobrindo nada. Poderoso é Deus, poderoso é Jesus, poderoso é o Espírito Santo. Ele só foi lá para ficar confundido, Satanás. Tiveste jejum de 40 dias. Se tu és Deus, disse ele, diz, torna essas pedras que têm em pão. Era o que faltava Jesus a se fazer os conselhos de Satanás. Jesus foi quem criou Satanás. Jesus cria tudo. O Deus Todo-Poderoso usou a palavra, e a palavra é Jesus. E Jesus criou tudo quando foi criado. Terra, céus, mar, Satanás, inimigos, tudo. Jesus tinha poder para fazer coisas que eu não quero mandar aqui, mas Jesus nunca usou o poder como Deus. Quando fizeram o que fizeram a Jesus por ser julgamento, etc. Jesus tinha poder só para dar uma palavra e aquilo tudo desaparecia dali. Mas Jesus veio exatamente por causa de ti que estás olhando para mim e por causa de ti que estás ouvindo a minha voz. Jesus veio este mundo exatamente para nascer e morrer neste mundo, dá a sua vida para resgatar todo aquele que vem a Ele e o recebe como seu Salvador. Com isto chegamos a uma conclusão. Qual é a conclusão? É a tal conclusão, por que razão o pastor deixou as 99 ovelhas no deserto? Parece que é um dilema que não tem solução. Lembre-se que neste capítulo, como eu já disse, Lucas 15, Lucas fala de 3 parábolas de coisas que foram perdidas. A primeira, a ovelha perdida, dos versos de 1 a 7 do capítulo que nós lemos. Depois, a dracma também foi perdida, ou moeda que uma certa senhora tem e ela a perdeu. E a terceira foi a parábola do filho pródigo. A ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia ir para casa. A dracma, a moeda, também estava perdida, mas a dracma não podia ir para casa. Isso quer dizer que alguém foi ao encontro dela. Alguém foi ao teu encontro. Jesus foi ao teu encontro. Jesus veio ao meu encontro. E o filho pródigo, todos nós sabemos o que aconteceu. Muito bem. No caso da ovelha perdida, a explicação está no verso... Na explicação dessa parábola está no verso 7 que nós já lemos, que diz assim: eu vos digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu vou explicar esse arrepender-se, mas agora fica assim. Vou repetir. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam arrepender-se. Vamos ver agora a representação da parábola. Primeiro, a ovelha representa pessoas salvas e perdidas. A ovelha representa, é o símbolo de pessoas salvas e perdidas. As 99 ovelhas representam pessoas salvas, o tal rebanho, etc. A terceira, a ovelha perdida, representa a pessoa que necessita arrepender-se para ser salva. Foi a história, o caso do filho pródigo. Agora, preste atenção. Lembre-se que isto é uma parábola. A parábola das ovelhas, das 100 ovelhas. Em parábolas, alguns dos elementos adicionados
juntados são para dramatizar os efeitos da narrativa. Numa parábola tem coisas que não existem. É o que está sendo usado para exemplificar um outro caso. Por isso que é parábola. E não é necessariamente, não corresponde a uma realidade. Foi exatamente o que eu disse. Por exemplo, a parábola, Jesus disse, a sua videira verdadeira. Isso não corresponde a uma realidade. Está sendo usado para dar um exemplo, fazer uma comparação, para facilitar a compreensão das pessoas. De facto, que o pastor, representando Jesus, que deixou o céu para vir e morrer pelos pecadores, deixou as 99 ovelhas no deserto. Isso é verdade que aconteceu, foi dito pelo Senhor Jesus. Não quer dizer que elas ficaram desoladas. Não significa que as igrejas que ficaram no tal deserto, que não é deserto, mas ficaram naquele tal lugar, não estavam desamparadas. Simplesmente significa que o céu, quer dizer, Deus, Jesus, o Espírito Santo, fazem todo o esforço necessário para achar a ovelha perdida, ao ponto de deixar os 99 no deserto. Compreendem? Isso é muito maravilhoso, amados irmãos. É como eu disse logo no princípio, desde o princípio, Deus sempre está fazendo tudo pela ovelha perdida. Glória a Deus! Obrigado, Senhor, senão nós não estávamos aqui. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 5b, e a segunda parte do verso, está escrito: Deus disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Em Mateus 28, 20, também na parte B do verso, está escrito, estarei sempre convosco até à consumação dos séculos. Vamos retornar ao verso 7, que diz, eu vos digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu disse lá que iria explicar, estou explicando agora. Não precisam arrepender-se para serem salvos. Preste atenção, porque já são justos. É o que diz o verso lido. Eu vos digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. 99 justos. Então, eles não precisam se arrepender porque já são justos. Eu vou falar de uma coisa agora muito séria. Por favor, prestem atenção para o vosso próprio benefício. O termo justo aparece no Velho Testamento mais de 300 vezes. Era um termo usado no Velho Testamento para identificar uma pessoa que era fiel a Deus. Não havia salvação de pecados no Velho Testamento. Isso só houve depois que Jesus ressuscitou. Que é quando começou a nova aliança. O tempo todo que o Senhor Jesus esteve aqui na terra com os seus discípulos, até ir para o céu, foi sempre o tempo do Velho Testamento, da velha aliança, da velha lei. Depois que Jesus foi para o céu, é que veio o Espírito Santo sobre os remidos do Senhor, e aí começou a nova aliança chamada
a dispensação da graça de Deus, na qual nós estamos vivendo até hoje, na dispensação da graça de Deus. Nessa dispensação é que há salvação pelo sangue de Jesus e pela ressurreição de Cristo Jesus da sepultura. Morte na cruz para perdão dos nossos pecados, a ressurreição para nossa justificação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ver isso mais uma vez sem explicar. 99 não precisavam de ser justos, não precisavam arrepender-se para serem justos, porque já eram chamados de justos. Jesus está acontecendo. Jesus passou essa parábola no tempo do Velho Testamento e não do Novo Testamento. O termo justo aparece no Velho Testamento 300 vezes e é um termo usado no Velho Testamento para identificar uma pessoa que era fiel a Deus. Os irmãos vão ver a palavra salvação no Velho Testamento, creio que uma vez só no Velho Testamento. Irmãos, se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Glória a Deus! Jesus veio para nos salvar da nossa vã maneira de viver. Glorifica-te, levanta a tua mão e glorifica a Deus, querido irmão. Não é fantasia eu estar aqui falando da palavra de Deus. Não foi fantasia construir esse templo para pessoas se reunirem para louvar a Deus. É porque Jesus veio, sofreu o que sofreu, morreu. Não foi porque os homens eram ruins, embora fossem morrer. Entregou-se à morte para pagar a nossa dívida de justiça diante do Pai eterno. Todas as vezes que lhe vis o nome de Jesus, glorifica a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, porque isso é um milagre muito grande, isso é uma bênção muito grande para ser desprezada. Hoje, só Deus é justo. Não há justos, aqui está escrito. Não há nem um justo. Oh, mas está escrito ali que havia naquele tempo. Está escrito ali, porque já expliquei, a palavra refere-se àquilo. Não havia outra palavra. As palavras na Bíblia são maravilhosas, mas por vezes é preciso muito cuidado com elas. Então, hoje, só Deus é justo. Hoje estamos na dispensação da graça, como eu já disse. Quem crê em Jesus como nosso Salvador é justificado pelo sangue de Jesus. Prestes atenção, por favor. Justificado é um termo caro. Vou repetir. Ser justificado por Jesus, por Deus, é um termo caro. Só aparece na Bíblia 8 vezes e só no Novo Testamento. No Velho Testamento não justificava ninguém. No Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, purifica a pessoa. Purifica o pecador. Purifica o pecador. Glória a Deus. No Velho Testamento não havia o termo justificado. Chamavam-nos de justos aqueles que eram fiéis a Deus. Vamos lá nomear David, Abraão, Jacob, etc, etc. Agora, a Bíblia não está errada. Nem é isto defendendo alguma maneira de ver. O que é importantíssimo compreender aqui é que quando esta palavra foi pronunciada e foi escrita, esta palavra que nós temos vindo falando, que foi dito acerca da ovelha, quando Jesus falou essa palavra e pronunciou, foi no Velho Testamento. Jesus, o nosso querido e amado Salvador, ainda não tinha derramado o seu sangue.
Por isso, naquele tempo, não havia remissão do pecado. Jesus ainda não tinha derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Agora, quando a ovelha perdida se arrepende de seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador, passa a ser justificado pelo sangue de Jesus. O que é ser justificado? Muito bem. Vou procurar explicar isso. Não há um justo, nem sequer um. Justo é só Deus. O que acontece é que o trabalho, isto é a reflexão do que já falei, o trabalho, a obra que o Senhor Jesus realizou neste mundo, principalmente a sua morte na cruz e a sua ressurreição, de poder para levar o meu pecado, o pecado de toda a pessoa que se entrega a Jesus e reconhece em Jesus o Salvador. Então, é toda essa função, como Jesus agradou a Deus e foi completamente justo em toda a sua obra, Jesus nunca pecou. Então, o Senhor Jesus deu a sua vida como os cordeiros eram dados no altar no tempo da velha aliança. O cordeiro era morto e derramava o seu sangue para cobrir o pecado dos israelitas. Era aquela função, toda aquela função do sacerdote e dos levitas, etc, etc. O Senhor Jesus agora fez isso tudo indo ao altar da cruz do Calvário, porque os romanos não tinham outro altar para matar Jesus e crucificá-lo. Então foi isso que aconteceu. Jesus foi ao altar para morrer a minha morte e para me dar a sua vida. Porque depois que puseram Jesus no sepulcro, puseram uma pedra maior, quase maior do que o sepulcro, mas a pedra não fechou Jesus lá dentro. A pedra desapareceu de lá e Jesus saiu do sepulcro vivo. O facto de Deus Todo-Poderoso, devo dizer isso até não poder falar mais neste mundo, o facto de Jesus ter deixado Jesus morrer, nas tuas mãos entregue o meu espírito, disse o Senhor Jesus. O espírito do Senhor não morreu, o espírito do Senhor foi para o céu, mas o corpo morreu, não foi para lá desmaiado, como dizem alguns artistas para aí, foi para lá desmaiado pela dor. Qual dor? Foi para lá, morreu, mas ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus. E eu vou dizer mais uma vez, Deus ressuscitou a Jesus para provar que não foi Jesus que se ressuscitou assim, ele estava morto. Glória a Deus, foi Deus que o ressuscitou. Sabe para que foi? Já não foi para o perdão dos pecados. O perdão dos pecados foi perdoado na cruz do Calvário. Foi para a nossa justificação. Quando Deus, tudo isso que eu disse é porque eu fiz a pergunta, o que é ser justificado? Quando Deus olha para mim, pelo facto de ter entregado a minha vida a Jesus, Ele olha para mim através de Jesus. Sabes o que quer dizer através de Jesus? É como se fosse um vidro na frente. Jesus é como se fosse um vidro na frente. E Deus, que com toda a sua justiça, está olhando para ti, que és salvo, está olhando para ti através de Jesus, através do livro. Ele vê todas as qualidades de Jesus, como tu creste em Jesus, como tu recebeste Jesus no teu coração. Agora Deus olha para ti como se fosse Jesus. Vamos dizer assim, é impossível explicar as coisas espirituais, mas pelo menos fazemos o melhor. Jesus está entre mim e Deus. Papai, não faça isso. Sabe onde está? Eu estive lá. Papai, Jesus diz a Deus, está intercedendo por nós. Papai, ele é teu filho, ele é nosso filho, eu morri por ele. Esse é o mundo, é assim, o mundo faz daquela maneira, eles são fracos, perdoa isso.
Perdoa isso, papai. Perdoa isso, papai. É o que Jesus está fazendo no céu. Por isso, glória, glória, glória e aleluia ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Entrega-te ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E com isso nós terminamos a nossa mensagem. Deus te abençoe rica, rica e poderosamente, prezados amigos. Vamos ficar de pé, irmãos, nós vamos orar ao Senhor.